Olá, mal deu tempo de respirar da geração atual de GPUs e olha, o mundo do hardware já está pegando fogo com os rumores da próxima arquitetura da AMD, né? Pois é, o pessoal tá chamando de RDNA 5 ou talvez até o DNA. Isso. E o principal, assim, o que está todo mundo comentando é que a AMD parece que vai voltar com tudo para o segmento top de linha, sabe? Aquele que ficou meio esquecido na RDNA 4. Exato, deixaram um vácuo ali para os entusiastas. Nossa missão hoje é justamente essa: mergulhar nesses vazamentos, tentar entender o que essas especificações podem significar para o Ray Tracing, para o Path Tracing. Uhum. E claro, né, a conexão que todo mundo quer saber, PlayStation 6 e o próximo Xbox. Então vamos abrir essa caixa. Com certeza, a expectativa tá lá em cima e olha, muito do que a gente ouve vem daqueles leakers já conhecidos, tipo o Kepler 2, que costuma acertar bastante. Ah, sim, fontes quentes, digamos assim. É. E parece que a AMD tá planejando tipo umas 4 configurações de chip diferentes. Tem os codinomes AT0 até AT4. Para cobrir o mercado todo, né? Entendi. Mas o que está causando mesmo é o tal do AT0, né? O topo de linha. Esse mesmo, é o que tá agitando tudo. É esse que, teoricamente, colocaria a AMD de volta na briga dos gigantes, certo? O que dizem sobre ele. Porque parece um salto bem grande do que a gente viu na RDNA 4. Olha, as especificações que vazaram são bem ousadas, sim. O número que chama mais atenção, 96 unidades computacionais. As CUs, né? 96? Isso é? É um aumento de 50% em cima das 64 da RX 9070 XT, que é a mais forte da RDNA 4 agora. E, curiosamente, é o mesmo número da RX 7900 XTX, lá da RDNA 3. Ah, interessante. Voltaram para o número da RDNA 3 no topo. Talvez viram que focar só no meio de campo com a RDNA 4 não foi o ideal para os entusiastas. Pode ser. Uma retomada de estratégia. Mas só 96 CUs, isso explica tudo. A arquitetura em volta deve ter mudado bastante, imagino. Ah, com certeza. O número de CUs é só uma parte, né? O que talvez seja ainda mais impactante é a interface de memória. Falam num barramento de 512 bits. 512? Sim, são 16 controladores de memória UMC de 32 bits cada. Para ter uma ideia, 512 bits é a mesma largura que o pessoal espera para a futura RTX 5090 da NVIDIA. Caramba, isso é um sinal bem claro, né? Muito claro. Não é só um número grande. Essa largura de banda gigante é essencial para alimentar essas 96 CUs, principalmente em 4K, 8K e com coisa pesada tipo Path Tracing ligado. É a AMD dizendo, a gente quer brigar pela coroa. Entendi. Então não adianta ter um monte de motor se a estrada para levar o combustível, os dados, é estreita. 512 seria essa super autoestrada. Exato. E o Infinity Cache? Continua? Tudo indica que sim. A especulação é de 128 megabytes de Infinity Cache. Ele funciona como aquela memória super rápida dentro da GPU, né? Um acesso rápido para não ter que buscar tudo na VRAM o tempo todo. Uhum. Isso diminui latência, ajuda a manter as CUs ocupadas, ainda mais importante com um barramento tão largo. É uma tecnologia que a AMD vem refinando. Deve continuar sendo chave. Ok. Juntando as peças então. 96 CUs. 512 bits, 128 megabytes de Infinity Cache. Nossa, é a imagem que se forma de um monstro, né? Totalmente. Isso marca uma mudança estratégica muito clara em relação à RDNA 4, que foi mais comedida, focada em eficiência no meio do campo. Parece que ouviram os entusiastas que sentiram falta daquela opção sem limites da AMD. Parece que a intenção é essa mesmo. E para completar, né, os outros chips vazados serviriam para os outros segmentos. O AT2 seria um intermediário alto. Certo. 40 CUs, barramento de 192 bits, algo na linha do que se espera de uma futura RTX 5070. Talvez. Entendi. E aí teria os AT3 e AT4 com 24 e 12 CUs para o mercado de entrada, para o grande volume.
Esses com barramentos menores, 128, 64 bits, e talvez até usando memória LPDDR5X em algumas versões para notebooks mais eficiente. Certo, então uma linha completa, mas com esse retorno triunfal ao topo. Agora, essa força toda, na prática, para os gráficos, o que significa? Qual o impacto que a gente pode esperar no Ray Tracing e no Path Tracing? A expectativa é de um avanço bem grande, viu? Principalmente em Ray Tracing. A RDNA 2, que está no PS5, no Xbox Series, introduziu aceleração por hardware, mas ainda com limitações, né? Custo de performance alto. Sim, a gente vê isso nos jogos. Pois é. A RDNA 5, ou o DNA, promete entregar uma performance em RT muito mais parruda, tornar o uso mais viável, com menos sacrifícios visuais. E, além do Ray Tracing, que a gente já conhece, tem esse termo que não para de aparecer: Path Tracing. Qual a diferença principal? Por que tá todo mundo falando disso agora? Boa pergunta. O Path Tracing é tipo a evolução do Ray Tracing. Enquanto o RT normal simula algumas interações da luz, um reflexo aqui, uma sombra ali, o Path Tracing tenta simular o caminho completo que a luz faria no mundo real. Ele calcula múltiplos kicks da luz, sabe? Reflexos indiretos, refrações complexas, sombras suaves, tudo de forma mais integrada e fisicamente correta. Nossa. O resultado é um realismo impressionante, mas o custo para calcular isso tudo é muito, muito maior que o do Ray Tracing básico. Entendi. E essa aposta no Path Tracing é tão forte que estão falando até em mudar o nome das placas. Houve um rumor, acho que do Moore's Law is Dead, da AMD talvez largar o Radeon RX e adotar o Radeon PTX. Faz sentido isso? Olha, estrategicamente faz todo sentido, sim. Seria uma declaração de intenções muito forte, né? Colocar o Path Tracing no centro da identidade da nova geração. Seria tipo o que a NVIDIA fez com RTX. Exatamente, quando mudaram de GTX para RTX para sinalizar o Ray Tracing. Se a AMD acha que a implementação deles de Path Tracing vai ser um diferencial chave, destacar no nome é uma forma de comunicar isso. Claro, ainda é especulação, né? Mas indica direção. É uma jogada ousada. Mas será que a tecnologia já está madura para isso? Lembro de uns comentários, talvez do Kepler 2 mesmo, dizendo que mesmo com saltos grandes, Ray Tracing sem concessões ainda estava longe. Isso vale para o Path Tracing também. Sim, essa cautela é importante. O próprio Kepler 2 mencionou isso, que mesmo que a gente veja melhorias drásticas, falam em até 10 vezes mais performance em RT nos próximos consoles, comparado com agora. 10 vezes. É bastante. É muito. Mas a ideia de usar essas técnicas de forma total, sem nenhuma otimização, sem upscaling tipo FSR ou DLSS, sem sacrificar resolução ou FPS, isso ainda pode ser um objetivo distante, talvez décadas, segundo ele. Nossa, décadas. O Path Tracing, sendo ainda mais pesado, entra nessa categoria, com certeza. Vamos ver avanços grandes sim, mas aquele mundo perfeito todo em PT, em tempo real, alta resolução, sem truques, isso ainda está mais para o futuro. Entendi. Então teremos ferramentas muito mais potentes, mas ainda vai ser preciso aquele equilíbrio, né? Usar com inteligência para balancear qualidade e performance. É um passo grande, mas não há linha de chegada. Exatamente. Vai ser sempre essa briga entre a ambição dos desenvolvedores e o que o hardware consegue entregar. Ok, temos essa potência chegando para os PCs, mas a gente sabe que a AMD e os consoles têm uma história longa, né? Como essa RDNA 5 ou o DNA se encaixa no futuro do PlayStation e do Xbox? Essa conexão é fundamental. A AMD fornece as GPUs para os dois, PlayStation e Xbox, há gerações. É quase certo que a RDNA 5 ou o DNA será a base para o PlayStation 6 e para o próximo Xbox. Sério? Então não tem nem dúvida. Olha, certeza absoluta só quando anunciarem, né? Mas tudo aponta para isso. Inclusive, tem rumores fortes de que a Sony, como cliente principal, tem uma influência grande no desenvolvimento de algumas características da arquitetura, para garantir que atenda o que eles precisam para o PS6. Que interessante. Então não é só a AMD criando e oferecendo, é quase uma colaboração.
as necessidades do console, ajudando a moldar a arquitetura que a gente vai ver no PC também. É muito provável que sim, essa sinergia é forte. Aquelas tecnologias específicas de aceleração de RT e EPT que a gente espera na RDNA 5 são cruciais para dar aquele salto de até 10x nos consoles. Ah, faz sentido. Os rumores até detalham algumas coisas. Capacidade duplicada de teste de interseção por ciclo, basicamente checar mais rápido se o raio de luz bateu em algo. Um cache unificado para dados de RT, hardware dedicado para a travessia da BVH. Opa, BVH. O que é isso? BVH é Bounding Volume Hierarchy. Simplificando muito, é como a GPU organiza a cena 3D para achar rápido onde o raio de luz pode bater, sem testar cada triângulo. Ter hardware só para percorrer essa estrutura acelera demais o Ray Tracing. Entendi. São otimizações bem específicas. Exato. E falam em gerenciamento de pilha otimizado, outras melhorias. São esses avanços no silício que vão permitir os próximos consoles lidar com RT e PT de forma bem mais eficiente. Fica claro, então. As super GPUs que estão especulando para o PC não são algo isolado. Estão totalmente ligadas ao que a gente vai ver na próxima geração de consoles, talvez até co-desenvolvidas. A fronteira ali na arquitetura base continua bem próxima. Sem dúvida. O que beneficia um geralmente impulsiona o outro. É um ecossistema onde a AMD está bem no centro. E pensando mais para frente ainda, como essa RDNA 5 se encaixa na estratégia geral da AMD? A gente tem ouvido falar desse tal de UDNA. O que seria isso? Correto, tem muita especulação que RDNA 5 talvez seja a primeira manifestação de uma estratégia maior chamada UDNA, Unified DNA. DNA unificado. A ideia principal seria juntar as duas grandes linhas de arquitetura da AMD, RDNA, que hoje é para jogos, para o consumidor, e a CDNA, que é para computação de alta performance, data center, IA. Ah, entendi. O DNA seria uma arquitetura única, modular, flexível o bastante para ser configurada para um mercado ou para o outro. Uma arquitetura para governar todas. Parece mega ambicioso. E qual a vantagem disso? As vantagens podem ser grandes, né? Unificar a base simplifica muito a pesquisa e desenvolvimento para a AMD. Foca recursos numa linha só e pode ter aquela polinização cruzada. Avanços da CDNA chegando mais fácil nos jogos e vice-versa. E simplifica o software, as ferramentas para os desenvolvedores. É uma tendência de convergência que a gente vê em outros lugares também. Faz sentido, pensando estrategicamente na engenharia. E tem chance da gente ter alguma confirmação sobre isso logo? Talvez. A AMD marcou o próximo Financial Analyst Day para 11 de novembro de 2025. É um evento para investidores, mas é onde eles geralmente mostram os planos de longo prazo, os roadmaps. Ah, boa. Seria o palco perfeito para a AMD detalhar o futuro das GPUs, talvez confirmar e explicar essa estratégia UDN. Anotado, então, 11 de novembro de 2025. Ficar de olho. E os prazos de lançamento? Quando a gente pode esperar ter essas GPUs RDNA 5 UDN e os consoles novos nas mãos? Olha, as especulações mais fortes apontam para um lançamento das primeiras GPUs RDNA 5 UDN para o PC lá para o fim de 2026, ou mais provável, durante 2027. 2027. E para o PlayStation 6, os rumores sobre as fases de design do chip, tipo que o design inicial estaria pronto no fim de 2025, também sugerem um lançamento em 2027. Parece que está tudo se alinhando para essa janela. Interessante. O próximo Xbox deve seguir um caminho parecido. Então 2027 pode ser um ano bem marcante para o hardware de jogos, hein? Tanto PC quanto consoles. Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais. Vamos lá. Primeiro, tudo indica que a AMD está mirando o topo de linha de novo com a RDNA 5 DNA. Volta forte para o segmento entusiasta. Sim, com especificações bem parrudas vazadas, 96 CUs, 512 bits, mostrando que querem brigar pela liderança. Segundo, o foco tecnológico é pesado em Ray Tracing e especialmente Path Tracing. Tanto que pode rolar até mudança de nome para Radeon PTX, mas claro, com aquela cautela sobre a implementação sem concessões. Exato. Um salto de capacidade grande é esperado.
mas o uso total, sem truques, ainda pode demorar um pouco. E terceiro, ponto crucial. Essa arquitetura nova não é só para o PC. Ela é chave para o desenvolvimento do PlayStation 6 e do próximo Xbox, talvez com tecnologias sendo até co-desenvolvidas. Perfeito. Essa interdependência entre PC e console é muito importante aqui. Para a gente fechar, queria lançar uma última reflexão. Além do óbvio. Manda ver. O que me deixa mais curiosa aqui é pensar um pouco além dos jogos mais bonitos, sabe? Se essa Audinam realmente acontecer, unificando jogos e data center e IA, como que essa convergência pode mudar o que a gente faz no nosso computador todo dia? Boa pergunta. Será que a gente vai ver capacidades de IA, de processamento de dados, que hoje são mais de servidor ou nuvem, ficando super integradas aqui na nossa máquina de jogar? Nossa, imagina. Imagina, ferramentas de criar conteúdo com IA, acelerada nativamente, simulações complexas rodando local, talvez até jeitos novos de interagir e se divertir misturando jogo, IA, produtividade de formas que a gente nem imagina ainda. É verdade. Essa unificação pode ser mais que só eficiência para AMD. Pode ser o empurrão para a próxima grande mudança na computação pessoal. É um futuro bem empolgante para a gente ficar de olho.